gente fica muito preocupado aqui na mente, que está orando em línguas, as verdades ocultas de Deus para tua vida. Está orando lá, lá, turirica. E aí sua mente começa. Você tem a conta para pagar. Ó, você tem um culto para fazer. Você tem que estudar mais a Bíblia, porque é a sua mente querendo dar significado a algo que não precisa naquele exato momento. E aí você corre desse plano, né? E vai pro plano da mente. Aí fica naquela guerra, né? Alma, carne, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. É que Paulo diz, né? Enfim. E aí o Senhor tem falado sobre isso, porque a gente fica muito preocupado. Isso é até uma mensagem profética, né? A gente fica muito preocupado com o plano de Deus pessoal. Deus, a promessa da casa, a promessa do carro, a promessa do filho nas liberta, a promessa. E a gente fica nessa guerra com Deus, Deus, a promessa disso aqui. Fica igual Abraão, irmão, a promessa disso aqui, a promessa disso aqui. Aí Deus tem que aparecer e falar: Abraão, eu sou sua promessa, você não está entendendo. Você está preocupado com um, e eu tenho uma multidão, e nessa multidão tem Jesus que vai nascer nessa linhagem, e outras pessoas vão ser alcançadas. Deus tinha um plano maior, né? Isso na linguagem de hoje, porque fala assim: pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Há um poder que é liberado quando o Espírito Santo está comunicando e você está comunicando em seu espírito ao Espírito Santo. Há uma simbiose, há uma sinergia, há uma, há uma conexão, há uma comunhão, há uma mistura que você vai sendo liberando verdades, palavras e desejos de Deus que são secretos. E muitas vezes, o pastor falou algo aqui, veio, né, na minha mente aqui, que a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus, na realidade, a maioria das vezes não vai ser a nossa vontade, vai ser a vontade de Deus, né? E aí a gente luta, né? Porque, pô, Deus quer que eu faça algo assim, porque Deus quer um resultado assim. E a gente quer um resultado diferente daquele resultado que Deus quer, e a gente se frustra, porque a gente não está mortificado, porque é onde a gente vai entrar aqui, né? A oração em línguas, ela não só, né, faz com que você fale verdades secretas, encontre os mistérios de Deus para você, igual 1 Coríntios capítulo 2, o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, que nem subiu ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam. E como é que ele fez isso? Pelo Espírito. Onde é que está isso? No Espírito? Não está na alma. Não está no homem. Está no Espírito. Então o homem tem que acessar isso através dessa chave, perdão, irmãos, dessa chave aqui, sobrenatural, que é a línguas estranhas. E aí, quando você, nem o pastor falou que você está intercedendo, né, em Romanos 8, você está intercedendo. Junto, o Espírito Santo está intercedendo. O que é interceder? É se colocar em meio. Está em meio a alguma situação. E ali ele está intercedendo em meio a uma situação com gemidos inexprimíveis, ou seja, com palavras inteligíveis, com palavras que você não consegue compreender. Quem ora em línguas, às vezes você vai sentir um poder a mais. O que é isso? É uma unção que Deus está te dando ali para que você rompa. Às vezes você não sente nada, então você está orando uma linguagem de oração. Mas quando você sente uma unção, ou seja, uma movimentação, alguma coisa a mais ali está acontecendo, você está em uma intercessão. Você está em um ato de intercessão. Às vezes você está intercedendo o plano individual de Deus ou o plano coletivo. E através dessa intercessão, que é uma das benefícios de orar em línguas, você está intercedendo de antemão, porque assim, irmãos, Deus ele não está no tempo, ele está fora do tempo, Deus está em uma outra dimensão, né? Deus é Kairos, nós somos Crono. Deus não está preso a uma dimensão que nós estamos. Deus ele está fora desse ambiente. Então, fora desse ambiente, pelo seu espírito, é uma mistério. Pelo espírito, pelos sete espíritos de Deus, ele se faz presente em todo o globo, em toda a atmosfera, em todo o cosmos, ele está lá. Então, ele percorre presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então, ele tem, e ele faz assim, porque assim ele decidiu cooperar, né? Deus, ele quer que nós cooperamos com ele. Por isso que ele colocou Adão no Éden, para cooperar. Intercedendo nessa área, você está orando em línguas, às vezes tem um plano maligno. O inimigo também tem os seus planos, irmão. Ah, eu quero Bíblia para isso. Amã se levantou Para matar o para matar o povo. povo de Israel. E quem Deus levantou um pouco antes? O rei Esther. Esté para Colocou ela no palácio ali. E aí quem entende o plano? Mordecai, que era o intercessor. Mordecai, ele era um fariseu que intercedia.
Ele era um mestre da lei. E ele intercedendo nessa situação, quando acontece todo o plano do inimigo é revelado, que é o que? Matar os judeus, destruir a nação de Israel, para quebrar a linhagem do Messias, o que Mordecai, o Mardoqueu, manda mensagem para Esther? Esther fala assim: ah, não, tem muito tempo já que o rei não me chama, e se eu entrar na presença dele, eu vou morrer. Aí Mordecai manda a palavra profética. Eu amo profetas. Será que não foi para esse exato momento que Deus te colocou onde você está? Ou que você está, porque em Esther não aparece a palavra de Deus. Será que não foi para esse exato momento que você está onde você está? Ou seja, será que Deus não te colocou você aonde você está hoje? Para esse momento agora que se levantou? Ele entendeu tudo, né? Entendeu? Plano, pum, abriu o plano para ele. Ah, entendi. Ela tem que ir lá interceder. Aí ela vai e intercede. E o plano do inimigo é Derrubado. E você falando isso, eu lembrei do John, o pastor John que trouxe a revelação sobre línguas, que tem a ver com isso aí que o apóstolo estava falando. Até depois, aqui no meu canal tem a playlist Oração em Línguas, aí tem o meu testemunho sobre oração em línguas. Assiste esse vídeo que eu conto como foi. Eu só vou falar o que aconteceu com ele. Ele estava andando na rua, e aí tinha um ônibus que parou assim, e aí ele, de repente, veio uma vontade de orar em línguas, assim. Foi algo forte que veio nele, ele começou a orar, orar, e ele foi atravessando. Na hora que ele ia chegar com o ônibus assim, ia passar, uma força puxou ele de volta. E aí demorou um poucos minutos, um carro passou a mais de 100 km por hora. Ele ia ser atropelado ali. Mas aí ele viu aquela intercessão de línguas, ele não sabia que ele estava orando para ele mesmo. Pode ser para outras Uhum. pessoas, para um povo, para uma igreja, para uma cidade. O Espírito pode te levar. Mas ele começou a orar por ele mesmo, porque o inimigo tinha planejado atropelar ele, porque aquele carro passou no sinal vermelho. Uhum. Ele ia ser atropelado ali na hora e foi livre. É muito forte a oração em língua, né? É poderoso, né? Tudo que é de Deus é poderoso, né? Então, tem vários testemunhos assim, né? Como o ministério profético ele trabalha muito no âmbito do sensitivo, do não entendível, nas movimentações, a gente tem algumas experiências nesse caso de orar, acordar da madrugada e sentir uma direção para orar em línguas. A gente começa a orar, vai Mas orar, sem vai saber, orar. Não, sem saber o que está você só acontecendo. sente que Só sente que tem, às vezes fica claro que você está orando por alguém, você tem essa sensibilidade. Com o caminhar, você vai amadurecendo, então Deus vai confiando coisas maiores para você. Vai chegar momentos que você vai estar orando em línguas e você vai saber que você está orando por alguém. Porque você vai sim, entender isso. Eu já sei porque eu tô orando e o porquê que eu estou orando. Só não estou falando em português porque o Espírito que aqui fica em mistério mesmo. Mistério entre eu e Deus vai agir por meio desse mistério. Porque alguém cooperou com o plano de Deus. Cooperar com o plano de Deus na Terra. Um dos benefícios, você coopera com o plano de Deus. E intercede impedindo a ação do inimigo. Segundo benefício. E aí o que que acontece, pastor? Tava orando muitas vezes já, perdi as contas, acordo de madrugada, aquela sensação que eu tenho que orar, só que eu não sei por que que eu tenho que orar. Mas eu sei que eu tenho que orar, começo a orar em línguas. E aquele peso de oração, quando aquele peso de oração vai embora, significa o quê? Pronto, já foi feito. A vitória já foi estabelecida, né? As trincheiras, alguma coisa já foi movimentada. E uma das vezes, acontece que eu estava orando e eu tive a sensação de um tiroteio, de alguém correndo de moto e tiro vindo. E naquela madrugada eu estava orando, 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 e veio um desespero por oração, um peso maior, que é uma urgência, né? Começou a orar, naquela madrugada um parente meu tinha sido assaltado de moto, e ele deu fuga, né, nos assaltantes e deram um tiro nele, e nenhum tiro pegou. Para você ver. para você ver, estava intercedendo e nem Tava, no sabia. exato momento daquela situação, Deus acordou. E quantas vezes Deus quer fazer isso, né? E a igreja, por imaturidade, não entende, ou por não ter o conhecimento, não entende, né? E muitas vezes também, que nem agora, eu estava orando de manhã, agora, estava orando de manhã, pensando assim, quais os benefícios, né? O pastor pediu para listar quatro. Eu poderia falar muitos, mas eu quero que o senhor fale o que o senhor quer falar. Eu quero o seu plano para aquilo ali, né? Vamos acessar o plano de Deus, vamos orar em língua. Orando, daqui a pouco veio um súbito visão. Eu vi um carro e eu sei até de quem que é. Eu via como se o freio, a pinça, alguma coisa do freio saísse. E as crianças viessem em cima. O que que eu já entendi? Eu falei assim, pode ser que o inimigo, ou essa, não digo inimigo, mas uma falha humana
acontece a situação e um incidente, né? Ou um acidente, na realidade, um incidente, porque nem vou fazer isso por querer, né? Isso é um incidente. Aconteça e alguma criança pode ser vítima. Então já comecei a interceder. E quando veio, comecei a orar, aí eu volto para a oração normal, né? Dando declarações, entrando nas batalhas. E quando eu senti que o peso de oração foi embora, o Senhor deu vitória. Então, já foi intercedido, já foi decretada a vitória. Então, Deus espera isso da gente, né? Para que ele possa revelar para nós depois. Às vezes você vai saber o que está acontecendo? Vai, às vezes não. Vai ficar em mistério mesmo. Vai ficar, É. entendeu?